Meus irmãos, nós estamos caminhando para o final das exposições sobre o tema mordomia cristã, a boa gestão de tudo quanto Deus nos dá. Quero lembrar um pouco a você aquilo que nós vimos e você pode encontrar aqui no nosso canal. Dizer para você que nós iniciamos a abordagem a esse tema falando um pouco sobre a mordomia do corpo e o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo como sendo um santuário do Espírito Santo. Falamos na segunda mensagem sobre a mordomia da mente, discorrendo sobre a importância de ter a mente sadia. Há um ditado entre os educadores físicos que diz que a mente sã produz um corpo sadio. Então nós falamos sobre a mordomia da mente e em conexão com a mordomia da mente, na segunda mensagem, você encontra aqui no canal, nós falamos sobre a mordomia das palavras. Lembrando que as palavras também podem afetar a boa condição mental, pode tanto lhe conduzir a uma condição de alegria e de esperança, como pode gerar tristeza ao coração. A partir daí, na terceira mensagem, nós falamos sobre a mordomia do tempo, e à luz de Eclesiastes capítulo 3, verso 1, como lemos lá naquela mensagem, percebemos que tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então falamos da importância e da necessidade de sermos bons mordomos, bons gestores do nosso tempo e dissemos quantas pessoas têm desperdiçado seu tempo com coisas fúteis e inúteis e desnecessárias. Nosso objetivo com essa quarta e última mensagem sobre a mordomia cristã, a boa gestão de tudo quanto Deus nos dá, é falar um pouco sobre a mordomia dos bens. E para isso eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus, lá em Eclesiastes novamente, capítulo 5, verso 19. Abra aí a sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 5, verso 19, veja o que diz a palavra do Senhor. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Meus queridos, não é pouco comum percebermos no âmbito da igreja crentes, quando se referem àquilo que construíram durante a vida como o produto do seu trabalho, tratar os bens materiais como sendo seculares e não espirituais. Isso de fato é um problema entre muitos, porque mesmo dizendo, afirmando categoricamente e reconhecendo teoricamente de que tudo quanto construíram, de que tudo quanto tem pertence a Deus, na realidade a verbalização ou definição desse conceito se choca frontalmente com a vida prática de algumas pessoas. É que na realidade existe um hiato que separa o conceito da prática de muitos. Obviamente que isso nos sinaliza que há um problema de interpretação teológica, podemos dizer um problema hermenêutico. Geralmente as pessoas não atentam para aquilo que a Escritura nos ensina. E se você abrir a palavra de Deus lá no livro dos Salmos, no Salmo 24, verso 1, você vai perceber como o salmista tinha a compreensão de que tudo quanto ele tinha e tudo quanto há no mundo pertence a Deus. Ou seja, na mente do salmista havia um conceito bem definido de que ele era apenas um mordomo, um gestor daquilo que havia recebido das dadivosas mãos do Pai. Então veja aí, Salmo de número 24, verso de número 1, a Escritura vai nos mostrar muito bem isso. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Muito bem,
Quando nós falamos sobre a boa gestão de tudo quanto Deus nos dá, dentro desse tema geral, mordomia cristã, e falamos um pouco sobre a mordomia dos bens, a primeira lição que nós aprendemos com esse tema, à luz do Salmo 24, versículo 1, é que de fato Deus é o legítimo proprietário dos nossos bens. Nós somos apenas mordomos, somos apenas gestores de um patrimônio que não é nosso. A figura que você pode criar na sua mente, a imagem que você pode ter, é de um mordomo que recebe a chave de uma despensa e precisa prestar contas àquele que é dono, proprietário legítimo daquilo que não pertence a ele e que ele deve administrar com rigor, de tal forma que ele possa prestar contas ao proprietário, dizendo-se que de fato foi responsável por aquilo que recebeu. Então, a primeira lição que nós aprendemos no âmbito da mordomia dos bens é que Deus é o legítimo proprietário daquilo que nós administramos. E o salmista compreendeu isso e registrou no Salmo 24, versículo de número 1. Mas há um outro ensino glorioso e que as pessoas geralmente no decurso da vida terminam perdendo a visão, e é importante nós recorrermos à palavra de Deus para fortalecermos este segundo ensino sobre a mordomia dos bens, é que a capacidade para adquirir riquezas ou bens materiais não está em nós, nas nossas competências ou na nossa dedicação ou a busca que temos muitas vezes de construir alguma coisa. Meus queridos, a capacidade de adquirir riquezas vem de Deus. E é isso que a Escritura nos ensina lá no livro da lei. Se você abrir a sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo 8, verso do 15 ao 18, você vai perceber o quanto Moisés tinha essa consciência de que a capacidade de adquirir riquezas, de adquirir bens materiais, vem de Deus. Veja, Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 15 e até o 18, diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então perceba que, do ponto de vista da mordomia dos bens, nós temos já dois ensinos. O primeiro, Deus é o legítimo proprietário daquilo que nos pertence. Segundo, a capacidade para adquirir bens materiais ou riqueza não está em nós, nas nossas competências, nas nossas relações. Para alguns, quem sabe, pensando na própria sorte. A Bíblia nos ensina que a capacidade de adquirir riquezas vem de Deus, e nós lemos isso há pouco em Deuteronômio capítulo 8, verso do 15 ao 18. Mas há um outro ensino glorioso sobre a mordomia dos bens, meu querido irmão e amigo. Eu quero dizer para você que as riquezas, elas têm uma duração muito limitada. Eu quero lembrar para você daquilo que vimos lá na terceira mensagem, quando falamos sobre a administração do tempo e como Tiago compara a nossa vida a um vapor, a uma neblina. Então, por mais que a vida possa lhe proporcionar bens, por mais que a vida possa lhe proporcionar riquezas, pense que a permanência nossa nessa condição, ela é muito breve, ela é comparada a uma neblina. Então as riquezas, elas têm uma duração muito limitada em nossa vida, já que ela faz parte de um processo transitório.
O salmista compreendeu isso e registrou no Salmo 49, versos 16 e 17, esse lindo fragmento poético. Veja, Salmo 49, versos 16 e 17, a palavra de Deus nos diz assim: não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Eu queria lembrar para você, e talvez você já tenha observado isso, que não há nenhuma bolsa, nenhuma gaveta em um caixão, em uma urna, para sepultar alguém. Da mesma forma como nós chegamos, nós partimos. Chegamos sem nada e partimos sem nada. Deixamos tudo aqui. Por isso é importante lembrar, em terceiro lugar, nesse aspecto da mordomia dos nossos bens, que as riquezas têm duração limitada em nossa vida, e o salmista chama a atenção dos seus leitores a fim de que não tivesse nenhum temor no coração. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória da sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Se algumas pessoas soubessem disso, não passariam a vida inteira em conflitos, tentando construir seus castelos, tentando juntar riquezas aqui nessa terra. Meus queridos irmãos e amigos, de fato, nós precisamos de compreender que no aspecto da mordomia dos bens, a boa gestão de tudo quanto Deus nos dá, Ele é o legítimo proprietário daquilo que nós temos. Segundo, a capacidade de adquirir riquezas, bens materiais, vem dele mesmo. Terceiro, nós precisamos de pensar que as riquezas têm duração limitada. Mas há um outro aspecto desse ensino que eu quero chamar a sua atenção e que Jesus chamou a atenção dos seus discípulos e Mateus registrou lá no seu evangelho, no capítulo 19, verso do 22 ao 24. É importante que se pense que as riquezas ou os bens materiais podem representar para muitos uma ameaça quando elas passam a exercer domínio sobre a pessoa. E é sobre isso que Jesus ocupa uma parte do seu tempo para ministrar ao coração dos seus discípulos. E o que é interessante é que a gente percebe que nem todos aprenderam. Dos 12, Judas terminou se perdendo, e uma das razões pelas quais Judas se perdeu é exatamente porque o dinheiro passou a exercer domínio sobre a vida dele. Veja, ele era o tesoureiro do colegiado, era com ele que ficava a bolsa dos recursos para a manutenção do Senhor e dos seus discípulos, e é ele também que por um beijo trai o Senhor Jesus, vendendo por 30 moedas de prata. Veja, antes mesmo da sua morte, antes mesmo do seu sepultamento, antes mesmo da sua ressurreição e ascensão, ele chamou a atenção dos seus discípulos acerca desse perigo. Veja, Mateus 19, a partir do 22 e até o 24. A palavra de Deus nos diz assim: tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Meus queridos irmãos, esta foi de fato uma palavra muito dura do Senhor Jesus, aquele jovem. E se você voltar um pouco esse texto de Mateus capítulo 19, nós lemos versos do 22 ao 24, você vai perceber, por exemplo, que este jovem, ele se aproxima do Senhor Jesus com um coração aparentemente piedoso. O texto mostra, e Jesus lhe dá uma lição poderosa,
mostrando que de fato o coração dele estava na riqueza e não no reino. O coração dele estava na riqueza e não no seu Senhor, naquele que poderia ser de fato o seu Redentor, que estava oferecendo-lhe naquele momento uma vida plena e abundante, não somente nos enfrentamentos aqui na peregrinação, mas numa condição de uma eternidade feliz. Então, se você ler, por exemplo, Mateus 19, nós lemos a partir do versículo 22, mas você vai ver, por exemplo, que a partir do versículo de número 25, o texto diz: ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Daí aquela frase muito comum que existe duas classes de pessoas na sociedade, aquelas que são ricas e as outras que querem ser. É por isso que esse espanto dos discípulos, e veja o quanto o dinheiro exerce domínio e escraviza a vida de muitas pessoas. Meus queridos, Jesus afirmou, e nós aprendemos como quarta lição nesta mensagem sobre a mordomia cristã, a boa gestão de tudo quanto Deus nos dá, administrando bem as nossas riquezas e o nosso patrimônio, que a riqueza, que o dinheiro, muitas vezes é um laço para a vida de muitas pessoas. Mas nós seguimos a nossa mensagem e vamos perceber que diretamente atrelado a essa dificuldade que muitos têm, como Judas, que traiu o Senhor, e como aquele jovem rico que ao ouvir aquela palavra dura do Senhor Jesus, resolveu continuar vivendo a sua vida, já que era escravo das suas riquezas. Nós vamos perceber também que essa condição da riqueza pode conduzir a muitos a esquecerem-se de Deus. Daí a advertência do Senhor Jesus, aquele jovem que continuou vivendo a sua vida, que continuou sendo devoto do seu dinheiro. Ora, a Escritura afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ora, a Escritura afirma que o dinheiro e a relação com o dinheiro é muitas vezes uma forma de escravização. O sujeito se torna escravo daquilo que possui. É por isso que Jesus chama a atenção dos seus discípulos e diz para eles: tenham cuidado, afinal o dinheiro, os bens materiais ou as riquezas podem conduzir as pessoas a esquecerem-se de Deus. Foi isso que Moisés, lá no livro da lei, em Deuteronômio capítulo 8, a partir do 11, versículo 14, ele escreveu, de forma especial naquele contexto em que eles estão peregrinando para a terra da promessa, onde eles teriam tudo quanto uma sociedade rural precisa para o seu bem-estar, terra boa e água em abundância. Moisés chama a atenção daqueles irmãos a fim de que, chegando na terra e de posse daquilo que Deus estava lhes dando, que eles não se esquecessem de Deus. Veja, Deuteronômio 8, verso do 11 ao 14, a palavra de Deus nos diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Meus queridos irmãos, nós não precisamos nem mesmo nos recorrer a essa passagem da Escritura e essa quinta lição da mordomia, da riqueza, dos bens que achamos que são nossos, e na realidade nós somos meros mordomos, para vermos o quanto isso é perigoso. É possível que você que está ouvindo essa mensagem agora esteja lembrando de alguém que numa condição humilde permaneceu na igreja, mas que
tendo acesso a uma condição econômica e material superavitária, abandonou os arraiais santos e passou a viver uma vida de devoção àquilo que possui, vivendo uma vida de forma avarenta, abraçado com as suas riquezas, achando que são as suas riquezas, o seu patrimônio, os seus bens que vão lhe trazer segurança, que vão lhe trazer felicidade. Meus queridos, a avareza é uma forma de idolatria. Os avarentos, na realidade, que amam suas riquezas, seus patrimônios, aquilo que têm, que devotam sua vida a isso, são idólatras. Porque o dinheiro escraviza, porque ele também tem a capacidade de conduzir as pessoas para o inferno, porque devotos ao dinheiro, avarentos e idólatras, não lhes cabe outro destino, senão queimarem no lago que arde com fogo e enxofre. É importante, então, termos cuidado. Moisés chama a atenção dos seus leitores. Jesus adverte a partir do exemplo do jovem rico que seus discípulos não agissem assim. Mas, por fim, nós precisamos de pensar, meus queridos irmãos, que a riqueza, que os bens materiais, que o patrimônio construído durante a vida pode expor as pessoas a grandes e terríveis tentações. É exatamente isso que Paulo ensina a Timóteo, um jovem pastor. Na sua primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 9, veja o que a Escritura nos diz. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Você já pensou quantos perigos as pessoas que são avarentas, que são idólatras, que estão abraçadas com tudo quanto construíram durante a vida, que não compreendem que de fato Deus é o legítimo proprietário daquilo que elas pensam ser delas, que não compreendem que a capacidade que elas pensam que é delas foi na realidade Deus que lhes deu para que pudessem construir riquezas, que não compreendem que as riquezas têm duração limitada, que não compreendem que as riquezas, que os bens materiais representam uma ameaça quando passam a exercer domínio sobre elas, que não compreendem que esta mesma riqueza, que esse mesmo estado aparente de bem-estar pode conduzir, como tem conduzido muitos a esquecerem-se de Deus, e que não compreendem que estão expostas a grandes tentações. É isso que Paulo escreve a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9, a palavra de Deus, meus irmãos, nos diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Meus irmãos, diante de tudo quanto nós vimos aqui, o que é que nós podemos aprender desta quarta mensagem sobre a mordomia cristã, a boa gestão de tudo quanto Deus nos dá, administrando bem, sendo bons mordomos, sendo bons gestores da riqueza, do nosso patrimônio material? A primeira coisa que você deve aprender: os bens devem ser utilizados sob a ótica de Deus. Se a sua cosmovisão é uma cosmovisão biblicamente orientada, você não terá dificuldades com isso. Mas pastor, como é que eu vou administrar tudo isso se a minha mente não está cheia da palavra de Deus? Lembre então de administrar bem o seu tempo, encharcando, enchendo a sua mente da palavra de Deus. Então, se os bens forem utilizados sob a ótica de Deus, eles não trarão nenhum dano à vida de uma pessoa, de uma família ou de uma instituição. E se fizermos assim, meus irmãos, nós consagraremos os mesmos
e os utilizaremos de forma agradável ao Senhor. Quero concluir esta quarta e última mensagem sobre a mordomia cristã, a boa gestão de tudo quanto Deus nos dá, trazendo um exemplo de Richard Foster. Veja, certa vez Foster disse que devíamos carimbar tudo o que temos com o seguinte lembrete: dado por Deus, propriedade de Deus, para ser usado nos propósitos de Deus. A minha oração e súplica é que você não seja jamais escravo daquilo que Deus lhe deu, mas utilize tudo para a glória, para a honra e para o louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você, sobretudo você cuja relação com o dinheiro, com o patrimônio material tem lhe escravizado ao ponto de você deixar de valorizar as pessoas por causa dos seus bens. Vamos fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, guarda a tua palavra no nosso coração. De forma especial, socorre, ajuda aqueles que se tornaram escravos dos seus patrimônios, daquilo que construíram. Dá-lhes a percepção que devem usar tudo para a glória do teu nome e com propósitos que possam glorificar, exaltar, magnificar o nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Deus, pois, abençoe a sua vida e a sua família, no nome de Jesus. Amém.